E aí, pessoal, todos tranquilos? Estamos de volta com geografia e hoje vamos falar de geografia do Brasil. E eu quero destacar a questão do litoral brasileiro. O litoral brasileiro que banha pelo menos 17 unidades federativas da União. Então, das 27 unidades federativas da União, só 10 não são banhadas pelo Oceano Atlântico. Então você tem o Amapá, o Pará, o Maranhão, o Ceará, o Rio Grande do Norte. Aí você tem a Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Então, nessas 17 unidades federativas, você acaba identificando aspectos históricos e aspectos recentes. Nos aspectos históricos, vamos analisar que os portugueses, ao chegarem no Brasil em 1500, eles chegam pelo litoral, ficam pelo litoral. Para você ter uma ideia, a porção de maior densidade demográfica brasileira, além das regiões metropolitanas, além das capitais das unidades federativas, aí vem o litoral, principalmente o litoral do Sudeste, o litoral nordestino, próximo às capitais. Então, o primeiro aspecto que você vai analisar no litoral, a questão da alta densidade demográfica, o alto número de habitantes por quilômetro quadrado nessa região. Por quê? Porque a colonização acaba chegando ali para o litoral e ficando ali no litoral, belezinha? Do ponto de vista físico, vamos identificar o litoral como área de planície, né? Você tem ali uma planície litorânea, com destaque para a Baixada Santista, a Baixada Fluminense. Então você tem desde o Amapá até o Rio Grande do Sul, região norte, nordeste, sudeste e região sul, pegando essas 17 unidades federativas, então você tem o nível do litoral com o nível do mar ou com o nível zero. Com um tipo de vegetação, já passando para a vegetação, com um tipo de vegetação que caracteriza-se pelos mangues. Evidentemente que você tem as falésias no sul, quero destacar a cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, como uma falésia bastante interessante. Temos também a questão das praias, e aí na questão das praias é que vem o primeiro aspecto econômico, a questão do turismo. Então o litoral brasileiro recebe um grande destaque no que tange, no que diz respeito à questão do turismo. Evidentemente que para a gente jogar uma pá de cal no aspecto físico, vamos matar lá a questão da hidrografia. A maioria dos rios brasileiros, eles são exorreicos. O que são rios exorreicos? Nós acabamos de fechar, ainda nas aulas presenciais, a parte de hidrografia, né, para o pessoal do segundo ano, e identificamos que os rios nascem nas suas áreas de nascente, nascem nas suas áreas planálticas e vão para o mar. Vamos pegar, por exemplo, o caminho que faz o São Francisco. Riacho do Navio corre para o Pajeú, e o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, e o rio São Francisco vai bater no meio do mar, laiá, 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 laiá. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Eu falei mar, mas na verdade é oceano, Oceano Atlântico. Professor, qual a diferença de mar para oceano? O mar é menor, o oceano é maior. O mar, quase sempre você tem entre nações, e os oceanos entre continentes, o que não impede, claro, dos oceanos também ser entre as nações, belezinha? Então falamos do litoral, abordando os 4 aspectos físicos. Vamos identificar agora o aspecto envolvendo a economia. Já comecei a falar do turismo, vamos para o sal e vamos para o petróleo. O sal é uma referência muito grande no Rio Grande do Norte, região de Mossoró, região de Areia Branca, aonde você tem as principais salinas do Brasil. Tudo bem? Só que o Rio de Janeiro também é uma referência aqui na região de Cabo Frio.
você tem também alguns destaques no que se refere à extração do sal. Indo para a questão do petróleo, no que se refere ao petróleo, vamos analisar as plataformas continentais do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de São Paulo. Além, claro, nós tínhamos um tradicional ponto de extração de petróleo no sul da Bahia. Evidentemente que tanto o sal quanto o petróleo acabam aquecendo a economia brasileira nessa região. Pessoal, ao falar do litoral, é sempre importante você identificar que nós temos as 200 milhas náuticas que pertencem ao território brasileiro. As nações possuem 200 milhas náuticas, ou seja, do litoral avançando para o mar aberto com 200 milhas náuticas. O Brasil possui um dos maiores litorais do planeta. Poucos países têm o litoral que o Brasil tem, né? Nós perdemos, por exemplo, para os Estados Unidos, perdemos para o Canadá, por quê? Porque eles têm litoral tanto a leste, Atlântico, quanto a oeste, Pacífico. O Brasil não. O Brasil só tem litoral no leste. No que se refere à América Latina, o Brasil é uma referência também, está entre os dois maiores litorais da América Latina. Uma briga boa ali com o Chile, a Colômbia aparece depois. O bom da Colômbia é que a Colômbia tem litoral tanto a leste, assim como tem Canadá e Estados Unidos, tem um litoral a leste com o Atlântico e a oeste com o Pacífico. Agora, o Chile é o bambambam do litoral na América Latina, onde é banhado pelo Oceano Pacífico. Beleza, pessoal? Eu acho importante você dar uma aprofundada em casa, procure ler um pouquinho mais em casa os principais aspectos que envolvem o litoral brasileiro. É claro que quando se trata de litoral, vamos identificar, por exemplo, a questão do Nordeste, né? O Nordeste, você tem a principal referência de região de IBGE para o litoral. Então você tem ali, você tem o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. E nessas 9 unidades federativas da região Nordeste, você tem algumas características diferenciadas. Vamos, por exemplo, é o caso do Maranhão. O Maranhão, ele tem um litoral interessante, porque destacam os lençóis maranhenses. O Piauí recebe um destaque por quê? Porque é o menor litoral brasileiro. Se você pegar as 17 unidades federativas que banham, as 17 unidades federativas, repito, que são banhadas pelo Oceano Atlântico, você vai ter o menor litoral brasileiro, que é o litoral do Piauí, algo em torno ali de 60 quilômetros de extensão. Então, pessoal, são situações que você vai analisar, abordando, claro, como principal característica o aspecto físico do litoral, o aspecto econômico do litoral, o aspecto histórico, que foi o primeiro que eu falei lá atrás, no que tange, no que diz respeito, no que concerne a questão da ocupação. Outro detalhe que você vai analisar, as ilhas, né? Não tem como você deixar de lado. Peraí, professor, o senhor falou que as praias atraem turistas, mas e as ilhas? Já imaginou a ilha de Fernando de Noronha? É impossível analisar Fernando de Noronha sem um destaque no turismo, né? Então você tem não só a praia, vale lembrar que Fernando de Noronha, a ilha de Fernando de Noronha, pertence ao estado do Pernambuco, beleza? Você chega na ilha de Fernando de Noronha, está tremulando aquela bandeira, a bandeira tremulando, a bandeira do Pernambuco. Você tem Atol das Rocas, você tem Penedo de São Paulo e São Pedro. Então, são ilhas, ilhotas, que acabam tendo um certo atrativo, ou de fauna, ou de flora, ou de todo o ecossistema oceânico, com destaque para peixes, para as aves, para algumas tartarugas. Então, você não pode deixar de analisar esse aspecto envolvendo as ilhas, tanto para o turismo, quanto para o investimento em pesquisa. Investimento em pesquisa, onde você tem maiores setores. O que pode ser feito para melhorar? Eu quero destacar, por exemplo, o projeto Tamar, onde você tem a proliferação aí
das tartarugas, onde há um investimento muito forte. Então é importante que biólogos, que oceanógrafos e que ambientalistas trabalhem em conjunto para preservar o nosso litoral. Professor, eu posso deixar de lado o aspecto físico que eu falei para você de relevo, hidrografia, vegetação, claro, e o clima, professor, só esqueceu o clima no aspecto físico. O litoral brasileiro destaca-se em área equatorial, intertropical e subtropical. Então você tem o Amapá, ali o Pará, como equatorial, aí você vem a partir do Maranhão, Ceará, você começa a pegar a tropicalidade, o tropical litorâneo, e o sul de São Paulo, Paraná, aí você já começa a pegar o subtropical, onde você tem Rio Grande do Sul como litoral totalmente subtropical e Santa Catarina como litoral também totalmente subtropical. Belezinha, pessoal? Eu acho que é por aí que você tem que analisar o aspecto físico, a questão humana da ocupação, da alta densidade e a questão do turismo como economia. Dentro da economia também não esquecer o sal e o petróleo. E aí eu chego num ponto que mais me preocupa. O que mais me preocupa? A questão ambiental. Porque o litoral brasileiro, nem toda praia você pode usá-la, nem toda praia você pode tomar banho, nem toda praia você pode praticar o turismo, praticar o surf, sem contar que, por exemplo, o litoral do Pernambuco, você tem algumas áreas com grande infestação de tubarões. Mas isso aí não é um problema ambiental. Vamos voltar ao problema ambiental. A questão do descarte de lixo tóxico e de esgoto das cidades. Então é muito importante que, principalmente no sudeste brasileiro, no litoral do Rio de Janeiro e de São Paulo, existe uma preocupação maior quanto a isso aí. Você viu o quanto o nosso litoral foi castigado com esse acidente que teve no Brasil recentemente, aonde, mais precisamente em 2019, aonde você teve derramamento aí de petróleo bruto, o que comprometeu grande parte do litoral. Então é importante que a questão ambiental, que a navegação não haja descarte de produtos que impactuam ou que provocam impacto no meio ambiente, o fato de você não jogar esgoto, o fato de você não jogar lixo, o fato de você ter um tratamento adequado, claro, e querendo ou não, é um respeito para a própria exploração do turismo. Belezinha, pessoal? A gente vai se falando aí nessas aulas da quarentena. Um abraço e até a próxima.